Olá pessoal, eu sou Henrique Reis, professor de teatro aqui da Noscar e nós vamos dar sequência à nossa última aula, mas de uma outra forma. Na nossa última aula nós tínhamos que falar alguma vivência, alguma experiência, algum acontecimento da nossa vida que foi tão marcante que a gente gostaria de reviver, revisitar, viver novamente. Então são lembranças muito gostosas e que foram tão gostosas que se você pudesse vivenciá-las, você vivenciaria. Aquilo que a gente vai trabalhar hoje é um pouquinho a contramão daquilo que nós trabalhamos na última aula. O que foi muito interessante é que vocês trouxeram coisas muito legais no sentido de uma formatura quando criança e vocês deram detalhes até da roupa que estavam usando, ou então de acontecimentos que tiveram no trabalho, ou então algum trabalho que foi muito especial na sua vida, o nascimento de filhos, conhecer o marido, conhecer a esposa, experiências no trabalho e afins. Foi muito interessante. Inclusive, alguns de vocês fizeram algum artifício que, por sinal, a gente vai usar hoje, que é usar os acontecimentos, as coisas que nós passamos e que nos fizeram crescer a partir desta vivência. Então, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar a narrativa, a contar histórias. Então, você vai ter que contar uma história para mim de algum acontecimento da sua vida que fez com que você crescesse, aprendesse. Então não necessariamente é algo ruim, não. Mas é algo que aconteceu que fez com que você aprendesse muito. Tipo, essa história me fez aprender algo. Eu vou dar um exemplo. Há muitos anos atrás, para ser mais preciso, há 10 anos atrás, eu fiz vestibular. E nesse vestibular eu passei. Só que eu passei numa universidade lá no Rio de Janeiro. Quando eu passei nessa universidade, eu fiquei muito feliz, muito contente e eu queria ir para lá. Só que eu não fui, por N motivos. Porque eu não tinha condições para ir, porque o meu pai não queria que eu fosse, por N motivos me fizeram ficar aqui em São Paulo. Quando eu fiquei em São Paulo, eu fiquei muito triste. Porque eu achei que eu tivesse perdido uma grande oportunidade da minha vida. Até porque era uma escola, era uma faculdade estadual e uma outra federal, porque eu passei em duas. E eu falei, meu Deus, nossa, isso é péssimo. Eu passei numa universidade federal, em outra estadual e eu não fui, eu fiquei em São Paulo. Só que depois de um tempo eu aprendi e eu percebi que não ter ido para o Rio de Janeiro me fez ficar em São Paulo e me fez fazer uma faculdade que era o meu sonho. O que não aconteceria se eu tivesse ido para o Rio de Janeiro. Porque indo ao Rio de Janeiro eu faria um outro curso que não tinha nada a ver com aquilo que eu de fato fiz aqui em São Paulo. E acabei conhecendo pessoas da área, pessoas que estão comigo até hoje, amigos e parceiros que estão comigo desde da minha formação na faculdade e afins. Ou seja, na época, para mim, aquilo era algo muito ruim. Eu tinha perdido uma grande oportunidade de ter ido para um outro estado para estudar. Mas foi um grande ensinamento, porque eu fiquei e outras coisas aconteceram. E aí com isso eu aprendi que a vida ela vai seguindo os seus cursos, né, os seus caminhos. E às vezes a gente não precisa ficar muito fixo e muito preocupado com aquilo que poderia ter acontecido, que aquilo que poderia ser. Não, é só deixar acontecer algumas coisas. Então essa foi um pouco da minha história. O que você precisa fazer agora? Você precisa fazer a mesma coisa. Pensar em alguma história que você teve um aprendizado, que você cresceu, que você aprendeu a partir desta vivência na sua vida. Pensa aí em algum caos, em alguma história, em algum ensinamento que aconteceu e conta pra gente. Narrativas, é isso que nós estamos trabalhando hoje. Grande beijo, tchau! Ah, lembrando que você pode contar essa história de todos os jeitos possíveis. Pode me mandar áudio, pode escrever, pode gravar. A criatividade é sua, pode ser do jeito que você quiser, tá bom?